E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário aí que você está me ouvindo, me assistindo. Eu sou Cristiano Rodrigues e estou aqui para a gente meditar um pouco na Palavra de Deus. Eu quero dar continuidade àquilo que eu comecei a falar aqui das visões de João do Apocalipse. Eu não sou um mestre em escatologia, sou uma pessoa bem comum, mas sou uma pessoa que gosta de estudar a Bíblia, que gosta de estudar a escatologia e já há anos estudo aí as várias vertentes aí da escatologia evangélica. Comecei com o dispensacionalismo, que é a mais conhecida de todas. Quem não sabe o que é dispensacionalismo, assiste algum filme, alguma novela aí que você vai saber, e depois fui estudando as outras vertentes. Enfim, e hoje eu quero falar aqui sobre os cavaleiros do Apocalipse. Lembrando que estas coisas aqui, elas vão de acontecer no tempo do fim, elas vão acontecer no tempo do fim. Agora você vai me dizer, mas como é que eu vou saber qual é o tempo do fim? Além dos sinais que acontecem e tudo mais, isso que está descrito aqui no livro de Apocalipse, ele sempre aconteceu. Guerras, fomes, epidemias e tudo mais. Só que a palavra de Deus ela vai dizer, lá no livro de Daniel, o Senhor ele vai falar para Daniel lá, o Senhor não, o anjo lá que está dando a visão, nas visões de Daniel vai ser falado para ele o seguinte, que depois do sacrifício diário ser tirado, haveria ali um tempo, que seria, para a gente entender como o tempo do fim. E quando o sacrifício diário foi tirado? O sacrifício diário foi tirado quando Jesus morreu. O próprio Daniel, lá nas 70 semanas, vai falar, ele fará aliança com muitos, vai ser tirado o sacrifício. Depois do ano 70, depois de Cristo, o templo foi destruído, Jerusalém foi dispersa, porque não havia mais necessidade de sacrifício, porque Jesus é o sacrifício perfeito, ele já fez, a Bíblia vai dizer em Hebreus, que ele se apresentou como sacrifício diante de Deus uma vez por todas. Então o tempo do fim se inicia ali, com a vinda de Jesus, com a vinda do Messias. Pedro também ele vai falar lá no dia de Pentecostes que no derramar do Espírito Santo, que era o que foi profetizado por Joel, que nos últimos dias derramarei o meu Espírito. Então foi há 2000 anos atrás que o Espírito Santo foi derramado sobre a terra, então há 2000 anos atrás é que se iniciou o tempo do fim. E essas coisas vão acontecer. Então elas vão acontecendo e eu acredito que com o tempo elas vão se intensificando. Então eu vou deixar o primeiro cavaleiro, que é o mais polêmico de todos, por último, porque é o mais polêmico, é o que vai gastar mais tempo falando. Então vou começar aqui no versículo 3 do capítulo 6. Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo vermelho, e o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens matassem uns aos outros, e foi-lhe dado também uma grande espada. Então esse cavaleiro aí seria o espírito da violência derramado sobre a humanidade. Da guerra, da morte, o espírito da violência. E esse espírito, nós vemos que a atuação dele tem se intensificado. No decorrer de toda a história nós vamos ver mortes, nós vamos ver guerra, nós vamos ver violência. Mas hoje o ser humano ele tem se tornado mais violento. Nós vemos aí nos noticiários, a gente aqui do interior até não sofre tanto com isso, mas o pessoal de cidade grande sofre muito com a violência. Então esse cavaleiro aqui, esse cavalo aqui, ele vai trazer a violência sobre a terra, ele vai trazer a guerra, ele vai trazer a morte, a destruição através da violência. Foi-lhe dada uma espada. Quando o terceiro ser vivente abriu o selo, quando abriu o selo, ouvi o terceiro ser vivente, dizendo, vem. Então eis que um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi como que uma voz no meio dos quatro seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. Não danifiques o azeite e o vinho. Então aqui nós estamos vendo uma inflação violenta. Um dia de serviço para uma medida de trigo ali, que deve fazer talvez um pão. Enfim, nós estamos vendo aqui uma miséria, um espírito de miséria, um espírito que traz problemas financeiros, um espírito que traz ali escassez, vamos dizer. E para não danificar o azeite e o trigo, porque o Senhor ele vai preservar ainda o seu povo. Segundo o pessoal que entende aqui, o azeite e o vinho seriam coisas que dá para se guardar,
por muito tempo, que dá para você armazenar. Então dá para entender que o Senhor ele tem uma reserva, ou seja, o Senhor ele vai proteger aqueles que são do seu povo. Aqueles que dizem, não, o vinho significa as pessoas que são lavadas pelo sangue de Jesus, e o azeite, as que são cheias do Espírito Santo. Pode ser também, fato é que Deus ele vai ter o seu povo protegido durante esse tempo. Pode até passar alguma necessidade, podemos até passar alguma necessidade, mas fato é que o Senhor ele supre todas as nossas necessidades principais. Podemos até passar, atrasar uma conta ou outra, mas o Senhor sempre acaba nos dando livramento, porque é um princípio que o pão de cada dia ele nos dá hoje. Ele tem o pão de cada dia para cada um dos seus filhos. Então o Senhor ele nunca vai deixar o seu povo desamparado. Aqui vai falar, quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi o quarto ser vivente dizendo, vem. E eis que um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro se chama Morte. E o inferno estava seguindo, e foi dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a fome, ou melhor, a espada, a fome e com a mortandade e por meio das bestas da terra. É interessante quando fala aqui, está claro que esse daqui é um espírito de morte, e o inferno está seguindo, porque muitas pessoas que passam pela morte, elas vão acabar no inferno. Mas é interessante que vai falar aqui, que mata a espada, a fome, e tem umas versões que fala a pestilência. Essa que eu estou usando aqui está falando mortandade, mas tem algumas que falam pestilência. Que é o mesmo que Deus fala lá no livro do profeta Ezequiel, que quando o pecado de uma nação ultrapassa diante dele, ele envia a espada, a fome e a doença para punir aquele povo. Então nós estamos vendo aqui que as pessoas são punidas pelos seus pecados. O tempo do fim, o tempo do apocalipse, o tempo da tribulação, não é o tempo do diabo deitar e rolar sobre a face da terra, mas é o tempo de Deus exercer juízo e justiça sobre os ímpios. Então você vai ver aqui o mesmo que fala em Ezequiel: a espada, a fome e a doença, matando pessoas cada vez mais, porque é uma maneira de Deus punir a humanidade pelos seus pecados, porque não se arrependeram, não se voltaram para Deus, é um certo juízo de Deus. E também vai ser mortos pelas feras da terra. Isso pode estar falando de um desequilíbrio da natureza, de animais atacando pessoas? Pode ser, mas também significa que os seres humanos eles têm se tornado feras, eles têm se tornado pessoas agressivas, eles têm se tornado pessoas difíceis de lidar, pessoas arrogantes, pessoas com seus corações embrutecidas diante de Deus. Mas há uma esperança em tudo isso. Aqui no versículo 1 vai falar assim: quando o cordeiro abriu um dos selos, vi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, foi-lhe dado uma coroa, e saiu vencendo para vencer. Muitas pessoas, principalmente aqui da vertente dispensacionalista, vai dizer que este cavaleiro é o anticristo, que ele tem um cavalo branco, que ele tem um arco sem flecha, que ele está trazendo uma falsa paz e que ele vai vencer e que esses outros cavaleiros o seguem. Essa é uma das crenças. Alguns vão dizer que representa Jesus, mas veja bem o que eu entendo nisso daqui. O branco, no Apocalipse, ele é um cavalo branco, simboliza a pureza, simboliza a santidade, e nós vamos ver isso no decorrer dos livros. Ele tem um arco e ele tem uma coroa e ele saiu vencendo para vencer. Então, eu entendo, e não somente eu, muitos mestres da escatologia entendem isso também, que esse cavaleiro, na verdade, ele é o Evangelho. Ele é o Evangelho sendo pregado nos tempos do fim, que começou lá com a morte do Messias. E ele passando no meio de tudo isso, ele passando no meio da morte, ele passando no meio da violência, ele está no meio da pestilência, ele está no meio de todos esses outros cavalos. Ele está passando aí e está vencendo para vencer. Ninguém pode parar a igreja, ninguém pode parar o evangelho, tem perseguição, a Bíblia é o livro mais perseguido, o povo queima a Bíblia, o povo mata cristão, o povo faz leis para proibir a gente de pregar. Aqui no Brasil mesmo tem umas leis bem sutil, assim, bem como quem não quer nada, mas proibindo a gente de pregar o evangelho. Não pode mais fazer uma visita no hospital se alguém não pedir, porque, não, vai constranger a religião dos outros, ou tem epidemia.
dependendo do lugar você já não pode pregar, sempre tem uma certa perseguição. Isso estou falando aqui no Brasil, mas tem os nossos irmãos do Oriente, aí em países muçulmanos, países comunistas, que é muito mais difícil. E sempre foi assim, o Evangelho sempre teve uma perseguição violenta, só que porém ninguém pode parar ele. O Evangelho, ele está andando, está lá os 3 cavalos, o da morte, o da inflação, o da miséria, o da doença, mas ele está lá no meio. Aqueles que tiram a paz, o Evangelho está lá no meio. Vencendo para vencer. A palavra de Deus está, a igreja está e nada e ninguém pode derrubar, porque o Senhor disse, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem nos condenará se é Ele quem nos justifica? Então, para mim, o primeiro cavalo é o Evangelho do Senhor que está sendo pregado e que está por todos os séculos. Nada e ninguém pode destruir, nada e ninguém pode extinguir. Agradeço pela sua atenção, por ter ficado comigo até aqui. Curta, comenta e compartilhe. Muito obrigado, fique com Deus e até o próximo vídeo.